Lição 11 da série Teologia Básica do tema Ídolos, Anjos e Demônios. O texto hoje de referência é Deuteronômio 32, do 16 ao 17, que diz assim: Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos deuses, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. O objetivo dessa lição é falar sobre três coisas: idolatria, anjos e demônios, tentando trazer uma explicação bíblica sobre cada assunto, com vistas a uma vida religiosa saudável. Quando nos propomos a falar sobre esses assuntos que despertam a curiosidade do fiel, como por exemplo anjos e demônios, tem-se o propósito único de instruir a igreja biblicamente e equilibradamente para que ninguém fique com medo de tais assuntos. João Calvino já dizia que o homem é um ser religioso, e mesmo que diga não professar nenhuma religião, sempre se relacionará com alguém ou alguma coisa com viés religioso. Isso é o que acarreta a idolatria, ou seja, colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Outra questão que trabalharemos nessa lição é a existência de seres espirituais. Nesse ponto, trabalharemos uma visão bíblica sobre os anjos e os demônios. Passemos então ao nosso primeiro ponto dessa lição: idolatria. Deus exige lealdade. Embora o cristão saiba que a verdade sobre Deus está revelada nas Escrituras e que existe um único Deus verdadeiro, isso não exclui a existência de outras expressões religiosas. Desde os primórdios temos culto a outros deuses que não o Deus único e verdadeiro. Isso é inclusive a evidência de que realmente Deus existe e que muitos têm tentado se aproximar dele, de diversas formas. A questão é que o próprio Deus, que se revelou na criação, também se revelou de maneira especial por meio da sua palavra, mas nem todo mundo se submete a isso. Desde a ocupação em Canaã, o povo de Deus sofre com o sincretismo e com a idolatria. Não foram poucas as vezes que o próprio Deus condenou Israel pelas práticas idólatras, seja se curvando diante de imagens, seja se contaminando com os princípios religiosos que não eram condizentes com a palavra de Deus, com as palavras que Deus tinha anunciado. Deus dá nome a essa desobediência, a esse pecado. Ele chama de idolatria. Numa linguagem ainda mais pesada, Deus fala sobre a idolatria comparando-a ao adultério espiritual. Veja os textos como Jeremias, capítulo 3. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê. Onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas à espera deles como o árido no deserto? Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Ezequiel 16 e 19. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais tomaste os teus filhos e as tuas filhas, que me gerastes, os sacrificastes a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Matastes a meus filhos e os entregastes a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Oséias, no capítulo 2, pois sua mãe se prostituiu.
Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, porque me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Veja como em todos os textos Deus está dizendo ao seu povo que a idolatria lhe é repugnante como a ato de adultério. Israel, quando passou a cultuar a outros deuses, cometeu o pecado de adultério. Mas Deus, na sua misericórdia, ainda dá a oportunidade de Israel se arrepender, abandonar esses falsos deuses e fazer o seu caminho de volta para os braços do único e soberano Deus. Falando sobre idolatria, veja o que Tim Keller diz em seu livro Como Integrar Fé e Trabalho, nossa profissão a serviço do reino de Deus. Temos um Deus alternativo ou falso quando tomamos qualquer elemento da natureza e passamos a nos curvar diante dele, ou seja, a amá-lo, a servi-lo e a buscar um significado maior nele do que no verdadeiro Deus. Por termos a capacidade de assentar ídolos em nosso coração, entendemos que fazer a imagem de algo não é necessariamente um processo físico, mas certamente é um processo espiritual e psicológico. Significa idealizar alguma coisa e confiar que ela nos proverá o controle, a segurança, o significado, a satisfação e a beleza que somente Deus, o Deus verdadeiro, pode oferecer. Significa transformar algo bom em algo supremo. Keller. É exatamente isso que o povo de Israel estava fazendo. Eles absorviam práticas religiosas de outros povos, achando que aquilo não lhes faria mal, porém o Deus das Escrituras Sagradas é um Deus que exige lealdade total de seu povo. O sincretismo, adorar outros deuses, ou usar práticas de adoração não reveladas pelo único e soberano Deus, como se dobrar diante de imagens, é o mesmo que simplesmente virar as costas para Deus. O Deus das Escrituras Sagradas não admite qualquer variação ou sincretismo religioso. Para o único e soberano Deus, se você se curva diante de uma imagem, você já o escolheu como seu Deus e o abandonou o único Deus verdadeiro. Se o seu coração não está rendido totalmente a Deus, você já se rendeu a outra coisa. Como Jesus disse, não há como servir a dois senhores. Outra coisa importante de se destacar é como Deus trata as imagens e ídolos criados pelos homens. Vejamos o texto bíblico. Salmo 115. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Por fim, nos cabe dizer: aqueles que praticam a idolatria não herdarão o reino de Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em busca de uma vida religiosa saudável, precisamos a todo momento sondar nosso coração para ver se temos colocado tais coisas ou pessoas no trono em que somente Deus deve se sentar. Não podemos ser inocentes a ponto de pensar que idolatria é somente alguém que se dobra diante de uma imagem, mas a idolatria pode nos enredar sempre que colocamos algo ou alguma pessoa no lugar de primazia das nossas vidas. Passemos ao segundo ponto de nossa lição: anjos, ministros ao serviço de Deus. A própria expressão anjo significa mensageiro. E segundo Packer, são agentes morais inteligentes, não encarnados ou visíveis de forma usual, embora capazes de mostrar-se aos homens no que se parece com forma física. Eles não se casam e não estão sujeitos à morte. Em semelhança aos seres humanos, os anjos foram originalmente colocados sob provação, sendo que alguns caíram em pecado, mas outros não. Satanás e seus anjos estão sob o estado de pecado e rebeldia,
os demais anjos estão em santidade e glória imortal. Sobre esses seres tão particulares, temos muitas coisas a falar, mas faremos isso por meio dos textos bíblicos que revelam inúmeras informações sobre esses seres angelicais. Vejamos os textos, como Mateus 18, a partir do versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celestial. De acordo com o texto, os anjos têm o céu como seu centro de operações, onde também estão diante de Deus. E outro texto é Salmo 103. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, fazeis a sua vontade. Aqui neste salmo fica claro que aos anjos é dada a responsabilidade de adorar e bendizer a Deus em todo o tempo. Eles são seres adoradores. Vejamos ainda o texto de Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Segundo o autor de Hebreus, os anjos estão a serviço de Deus em favor do povo de Deus. Outros textos que revelam isso na prática são Salmos 34, 90 e 91. Salmos 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Salmos 91. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Encerrando a nossa sessão falando sobre anjos, penso ser importante citar as palavras de Packer. É importante ressaltar a relevância dos anjos, dizendo que, se em algum tempo estivermos necessitando de seu ministério, nós os receberemos. E que assim como o mundo espia os cristãos na esperança de vê-los tropeçar, assim também os bons anjos olham os cristãos na esperança de ver o triunfo da graça em suas vidas. Packer. Os anjos são seres a serviço de Deus, em benefício de seu povo. Isso também é uma manifestação graciosa de Deus em nosso favor. Deus nos ama e a existência dos anjos é mais uma evidência disso. Passemos então ao último ponto dessa lição: demônios, inimigos sobrenaturais. O termo usado no grego para designar esses inimigos sobrenaturais é daimonion, que por vezes é traduzido no Novo Testamento como diabo ou demônio. Esses seres são anjos corruptos em rebeldia a Deus e em oposição a Deus e aos homens. Eles estão comprometidos com a destruição. Mesmo que as séries da Netflix e os filmes hollywoodianos tentem amenizar a maldade e a corrupção desses anjos caídos. Segundo Packer, os demônios são anjos caídos, criaturas imortais que servem a Satanás. Foram eles expulsos dos céus para aguardar o julgamento final. Suas mentes estão permanentemente voltadas à oposição a Deus, opostos à bondade, à verdade e ao reino de Jesus Cristo e ao bem-estar dos seres humanos, tendo um poder e liberdade de movimentos reais, embora limitados. Packer. Uma coisa podemos perceber durante o ministério de Cristo quando lemos os evangelhos, é que as manifestações demoníacas nesse período eram frequentes e impactantes. Tivemos demônios entrando em porcos e se precipitando em penhascos, como descrito em Marcos 5. Tivemos demônios que não saíram depois de expulsos pelos discípulos e se manifestavam de forma assustadora, até lançando um menino no fogo para o matar, como descrito em Mateus 9. Essas manifestações demoníacas poderosas são nada mais, nada menos do que a reação desesperada de Satanás contra Jesus no estabelecimento de seu reino. Mesmo que esses demônios tivessem um certo poder e uma certa liberdade, nunca tiveram alheios ao poder e soberania de Deus. Prova disso são as passagens que vamos comentar. Marcos 5 andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo,
sai deste homem, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que o não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se desempenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Essa é uma passagem clássica. A legião de demônios que estava sobre o gadareno, reconhecendo a autoridade, a santidade e o poder de Jesus. Aquele homem incontrolável pela atuação demoníaca, ao ver Jesus se prostra em reconhecimento da autoridade de Cristo. A tal legião pede a Jesus para entrar na manada de porcos, ficando evidente a autoridade de Cristo sobre esses espíritos imundos e rebeldes. Quero aqui apresentar uma curiosidade que me apareceu em meus estudos. Segundo alguns teólogos, a Igreja Luterana aboliu a prática do exorcismo em meados do século XVI, crendo numa vitória total de Cristo sobre Satanás. Isso com toda certeza foi uma precipitação. Digo isso porque não se sabe ao certo quem é de fato um cristão. Um cristão pode ser sim influenciado por Satanás, e outra questão é que o não cristão continua sendo presa de Satanás e seus demônios. A igreja é sal e luz quando liberta essas pessoas dessa escravidão. Simplesmente ignorar as possessões demoníacas não é a saída. A igreja não deve supervalorizar as ações demoníacas, mas também não deve desprezá-las. Lembremos que Jesus comissionou seus discípulos e lhes deu autoridade para expulsar demônios. Isso fazia parte da bênção que a igreja deve semear na comunidade. No entanto, quero concluir meu raciocínio dizendo que a igreja não deve estabelecer um pelotão de elite, cujo único propósito seja expulsar demônios. A igreja precisa evangelizar, fazer discípulos, os ensinando a guardar os mandamentos do Senhor, conforme Mateus 28. Essa é a principal tarefa da igreja. Essa é a mais poderosa arma contra Satanás e seus anjos. Vejamos esse texto bíblico de Mateus 12. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a casa está vazia, varrida e ordenada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Esse texto é muito mal compreendido por alguns. Entendo que esse texto está dizendo que uma pessoa liberta de uma possessão demoníaca não está totalmente livre do diabo. A imagem do diabo voltando e trazendo mais 7 demônios deixa isso muito claro. A questão é, uma pessoa liberta de demônios precisa encher sua vida de Jesus, do Espírito Santo, do Evangelho, das doutrinas e de uma relação de comunhão com a igreja. O medo de ficar possessa novamente não é o bastante para se livrar desse tormento. Ela precisa se entregar verdadeiramente a Jesus. É nesse sentido que entendo a importância do discipulado, pois com os discipulados as pessoas vão conhecendo Jesus. Para concluir esse ponto, quero citar as palavras de outro teólogo chamado William Hendrickson, muito importante no século passado. Ser libertado de um demônio é uma bênção. Mas em si mesmo e por si mesmo, isso não é o suficiente. Não basta ter medo de ir para o inferno, e por medo, talvez, confessar os pecados e aceitar o batismo. Isso apenas deixaria a alma vazia, desocupada, varrida, posta em ordem. Tal condição não pode satisfazer as necessidades mais profundas do coração humano. Vida inofensiva não é a mesma coisa que vida santa. Desistir do erro difere muitíssimo de ser uma bênção. O que Jesus exige é devoção total do coração. Hendrickson. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos considerar como tem sido feito o nosso trabalho. Temos evangelizado tanto quanto devemos? Temos discipulado tanto quanto podemos? Temos edificado vidas
Ou temos somente varrido a casa para a entrada de outros demônios? As pessoas precisam se render aos pés do Senhor.